Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas neste dia. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Deus quer falar conosco, quer falar comigo, com você. Por isso precisamos tirar tempo para estar aos seus pés. Então, nós precisamos agora juntos aprender da palavra de Deus. Então acompanhe esse vídeo, faça a sua reflexão em cima do que nós estamos falando, que vamos falar agora, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Sabe, nós seres humanos cometemos algumas loucuras. Dentre as loucuras que nós cometemos, nós vamos estudar hoje, é a loucura de confiar cegamente nas pessoas. Isso é uma loucura, e a Bíblia já nos adverte que a gente precisa ter cuidado. Não podemos confiar cegamente nas pessoas, não, porque o ser humano, ele tem a tendência para o mal, ele tem a tendência para o engano. Então nós precisamos ter cuidado. Deus vai nos alertar, e por isso nós vamos aprender isso aqui à luz da palavra de Deus. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, Santo e bom Espírito, fale o nosso coração por meio da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a colocar em prática em nossas vidas essa mensagem. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, para a gente começar, para a gente compreender essa loucura que é confiar no ser humano, a Bíblia já vai aqui em Jeremias capítulo 17, Jeremias 17, é muito claro. Esse verso é um dos mais conhecidos, mas os outros nós vamos descobrir algumas coisas interessantes. Jeremias capítulo 17 e o verso 5 vai dizer assim: assim diz o Senhor. Quem está dizendo é o Senhor, não sou eu, não é você, não é o líder tal, fulano, beltrano, um político, não, é o Senhor quem está dizendo: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, não confie no ser humano. O ser humano é tão falho e tem uma tendência tão fácil para o mal e para o engano, que o próprio Senhor disse: olha, maldito é o homem que confia no homem. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, somos mortais. A gente tem a tendência para o mal, para a corrupção. É isso. Aí o verso 9 vai dizer assim, ó: enganoso é o coração humano mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem me conhecerá? Pronto, eu preciso conhecer, eu preciso saber, você e eu, que nós temos uma tendência para o erro, para o engano, para a corrupção. Quando nós entendermos isso e colocarmos em prática, nós vamos evitar muito sofrimento que nós temos no nosso dia a dia. Sabe, muitas vezes nós confiamos em pessoas e essas pessoas nos traem a confiança. Nós precisamos alertar-nos mais com isso. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Agora o verso 7 vai dizer: bendito, feliz o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É diferente. Eu preciso aprender a confiar no Senhor e ter esperança no Senhor. Sabe, a loucura é isso. Isso é que é loucura. A gente confia no ser humano e deixa de confiar no Senhor. Olha que loucura. Então nós precisamos começar a acordar. Essa tem sido uma das maiores loucuras do ser humano. Confiar no ser humano e deixar de confiar no Senhor. Aí o problema acontece. E sabe, nós temos mais relatos com relação a isso. Vamos aqui para Miqueias, um livro bem interessante, Miqueias, para a gente poder aprender sobre isso. Vamos aprender a palavra de Deus para a gente poder ser alertado, para a gente poder não sofrer tanto. Capítulo 7, olha que texto interessante. Verso 5, diz assim, ó: não creiais no amigo. Olha, você não deve crer no amigo. É isso que ele está dizendo: não creeis no amigo. Verso 5, não creeis no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra,
os amigos do homem são os da sua própria casa. Olha só, você compreende aqui? O texto é muito claro que a gente não deve confiar no amigo, ok? A gente não deve, não confiar nos amigos nem no companheiro. E mais, olha, cuidado, você deve guardar a sua boca até daquela que deita no seu peito. Ou seja, você deve ter cuidado e não deve confiar nem na sua esposa. E a esposa também não deve confiar cegamente no esposo, porque ambos, tanto o marido quanto a esposa, são seres humanos que erram, que falham. Nós precisamos aprender sobre isso. Essa é a verdade da palavra de Deus. Ele está nos alertando. Aí Jesus vai mais adiante. Agora vamos aqui para Mateus. Olha só, Mateus capítulo 10 e o verso 16. 10 e o verso 16. Olha o que Jesus diz. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí ele diz no verso seguinte: acautelai, cuidai-vos dos homens. Ou seja, tenha cuidado, olha, desconfie dos homens, desconfie das pessoas. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, qual é o objetivo dos lobos? É comer as ovelhas. O lobo, ele até finge ser amigo, mas o objetivo do lobo é comer a ovelha. E Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês no meio dessa situação. Agora, seja então simples, prudente. Primeiro ele traz: seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, nós precisamos ter o equilíbrio, sabe? Você precisa confiar desconfiando. Você precisa confiar, mas sabendo que o ser humano pode te enganar. Ele pode cometer alguma coisa que vai te prejudicar. Ele pode dizer falsos testemunhos. Ele pode ser um fofoqueiro. Ele pode falar mal de você. Você precisa saber disso. Então você deve ser uma pessoa prudente, compreendendo tudo isso, mas a simplicidade de se relacionar com as pessoas. Esse é o equilíbrio. Então nós precisamos entender, sabe, o grande sofrimento, um dos grandes problemas do ser humano é porque confia cegamente nas pessoas. Ao confiar cegamente nas pessoas, quando essa pessoa erra ou lhe trai, acaba-se o mundo, sabe? As pessoas ficam desesperadas. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós conhecemos a Bíblia e vivemos a Bíblia, quando alguém te trair, quando alguém cometer um erro contra você, quando alguém te prejudicar, você vai estar já sabendo que aquela pessoa é passiva de fazer isso, porque é um ser humano, porque erra, porque engana. Porque Jesus está nos alertando. Ele está dizendo: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Olha, é a realidade. O lobo quer comer, quer destruir. Então nós precisamos conhecer essa verdade da palavra de Deus e viver isso. Aí, se a gente for um pouquinho mais adiante, para a gente poder perceber, olha o que o apóstolo Paulo fala agora no quesito principalmente espiritual. Vamos aqui para Atos, capítulo 17 e o verso 11, capítulo 17 e o verso 11 de Atos, para a gente entender mais sobre a palavra de Deus, sobre essas verdades maravilhosas. Capítulo 17, verso 11. Paulo, ele estava em Tessalônica, depois ele foi perseguido, ele foi para lá. Aí quando ele chega lá, aqui em Bereia, uma outra cidade, diz o texto bíblico assim: ora, estes de Bereia, ou os bereanos, os irmãos lá de Bereia que receberam a Paulo, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, um homem inspirado pelo Espírito Santo, quando ele chegou em Bereia, entre os bereanos, que ele abriu a palavra e ele expôs a palavra de Deus, os bereanos não acreditavam, sabe, cegamente no apóstolo Paulo, não. Eles examinavam as escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando é verdade. Sabe, a gente tem visto, infelizmente, hoje, pessoas, principalmente no mundo espiritual, que acreditam cegamente nos seus líderes espirituais
Isso é um dos maiores enganos. Você não pode fazer isso. Você precisa entender que a natureza humana ela é corrompida, ela tende ao engano. E é ovelhas no meio de lobos. Cuidado, acautelai-vos dos homens. Tenha cuidado. E aqui nós precisamos então, para ser considerado pelo céu como nobres, nós precisamos examinar as Escrituras todos os dias para ver se realmente é assim. Sabe, as pessoas são passivas de erros. Nós precisamos entender. Então, não confie cegamente no que eu estou falando. Confira na Bíblia. Busque na palavra, porque a verdade está na palavra. É essa aqui, quando você descobrir a verdade da palavra, aí você vai ser uma pessoa feliz ou bendita, porque você vai confiar no Senhor. A sua esperança será no Senhor. Isso fará toda a diferença. Eu quero que você aprenda isso. Deus quer que você e eu aprendamos isso. Não confie cegamente nas pessoas, porque as pessoas erram, porque o ser humano é falho, porque o ser humano é enganoso. É isso que nós precisamos. E aí, quando nós aprendemos isso, nós vamos deixar de sofrer tanto. Mesmo, segundo aquele texto, não confie num amigo, nem num companheiro. Olha, não abra sua boca, não fale tudo, nem com a companheira que deita no seu peito, nem com a sua esposa, porque o inimigo da própria pessoa é o da própria família. Sabe, é a Bíblia que está nos alertando com relação a isso. Essa é a verdade. Então nós precisamos aprender isso e colocar em prática. Quando nós aprendermos isso e colocarmos em prática, vamos sofrer muito menos, porque Deus estará sendo o nosso guia. A nossa esperança será sempre no Senhor e a nossa confiança será nele. Aí nós seremos como os bereanos, que ouviam a palavra, mas examinava todos os dias para ver se de fato era aquilo mesmo que Paulo estava falando. Não acredite cegamente nos seus líderes, não, busque na palavra, acorde, queridos. Você é uma ovelha que está no meio de lobos e os lobos querem devorar a sua vida. Deus, o Espírito Santo está trazendo essa alerta para você hoje. Então que juntos possamos aprender isso e viver essa realidade de desconfiar primeiro de nós mesmos e das pessoas que a gente se relaciona, não para achar que elas são más, mas saber que elas podem cometer o mal porque são os seres humanos. Nós precisamos compreender isso. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos oriente para que possamos viver a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa verdade. Ajuda-nos, Senhor, cada dia a viver a verdade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.